Quaresma, ainda participa da quaresma. Alguém que veio para Cristo, mas ainda está praticando esses rudimentos. Esses rudimentos são pobres, são fracos, que se fizesse alguma coisa, não precisava ter vindo para Cristo. Então esses crentes aceitaram a Cristo na galáxia, e depois de crentes, estavam voltando a praticar isso. Paulo está reclamando. Isso aqui é gentios, não são judeus. Continue lendo. Olha aí como clareia. Guardais dias e meses, e tempos e anos. Receio de vós que haja eu trabalhado em vão para cumprir. Tá vendo? Esse negócio de guardar dias, meses e anos, aí o cara pega, isso aqui é judeu. Por quê? Porque judeu guarda o sábado. Talvez quando você está por causa da influência dos judeus antes, né? Sim, mas esses dias aqui não está se falando de judeus, está se falando desses dias santos que ele explicou aqui atrás, que antes de você vir para cá, você adorava a deuses, a entidades que tem um dia santo. Aqui no Brasil não tem Santo Antônio, tem. São Pedro, Santo não sei o quê. E faltou, tem um dia que é para todos, para não ficar nenhum de fora. Todos os santos, não tem um dia? Para não ficar nenhum de fora. Então se vocês ainda guardam esses dias aí, então, peraí, eu julgo que eu estou trabalhando em vão para vocês, Paulo está dizendo. Gente, isso aqui é gentios convertidos e nada tem a ver com judeus. Então não está falando mal da lei. Você percebe como que muda totalmente a compreensão? Mas pega qualquer pessoa que não tem essa compreensão e fala da lei, eu te levo nesse texto aí, ó, tá vendo? Guardando dias, meses e anos, se é rudimento fraco, Paulo está dizendo, gente, mas se Paulo é um hebreu, como é que ele vai falar contra a lei se ele mesmo guardava o sábado? Sendo que Jesus mesmo guardava o sábado, sendo que ele mesmo praticava os mandamentos. Isso é um absurdo. Então a gente tem que ler a Bíblia e entendê-la na sua totalidade. Pastor, o senhor fala tanto de hebreu, de judeu, só é hebreu e judeu. Eu não sou, meu irmão. Eu não sou. Eu nasci ali na barranca do Rio São Francisco, com um mês de vida, fui para São Paulo, me criei em São Paulo. Não tenho nada com hebreu e judeu, a não ser a partir do momento que eu entendi a Bíblia e que a salvação vem dos hebreus e eu estou enxertado neles, aí então eu precisei amá-los, porque tem um mandamento da Bíblia que nós devemos amar e orar pela nação de Israel. Quem entendeu, diga amém. Amém. Deu para entender por quê? Porque assim, alguém falou, mas só fala tanto do povo de Israel. Aí eu dei a resposta para ele, sabe como? Tira o povo de Israel, ou a palavra de Israel da Bíblia, e vê para mim o que é que sobra, por favor. Diga aí para mim o que é que sobra. Nem o Cristo sobra. Porque o Cristo é de onde? Não sobra nem o Cristo, meu irmão. Ou você entende que Deus chamou esse povo e elegeu esse povo para através deles alcançar nós e o mundo, ou então não tem Bíblia, ou então não tem salvação. Não tem salvação sem o povo hebreu, e não tem o povo hebreu sem salvação. Porque a salvação, Jesus disse para aquela mulher ali do poço, a salvação veio dos americanos. Ela deixou isso bem claro. Não? Veja onde. Então, ou a gente crê nisso, ou a gente rasga a Bíblia. E ele ainda falou para resgatar os que estavam sob a lei. Debaixo. Então, resgatar os que estavam naquele peso. Debaixo da lei. Naquele peso. O debaixo não é aquela palavra lá, o jugo? É. Então ele veio para tirar quem estava com cercas, quem estava se sentindo pesado. Eu vim resgatar, completar, elevar, encher, trazer a plenitude. Você percebe que tudo começa a ser essa lei que ele fala que não justifica. Ninguém será justificado por esse peso, né? Mas o peso, o dogma, não... o que é dogma hoje? Talvez alguém não está entendendo. O que a senhora entende por dogma? Senhora, dogma. Sim, seu jeito de falar. São tradições. Um exemplo nosso, assembleiano, por exemplo. Eu não quero nem falar. Eu não quero nem falar que era de dogma. Ela falou quase o ai de Jesus. Porque a maioria dos dogmas assembleianos é só para mulheres, não é para homens. Mas Cabelo. Roupa. Isso é mandamento? Isso é doutrina? Isso é lei? E não, isso é o quê? Dogma de homens. Isso é pesado para nós? Não. Demais. Minha esposa falou, gente, como eu vou ter que viajar de saia, andando de mototáxi, às vezes subindo em ônibus, em lugares terríveis que eu não posso ficar um pouco à vontade, que tem que ficar assim, sendo que uma calça me deixa muito mais à vontade. Mas por que esse peso tão terrível? É coisa de homem. É dogma. Mas enquanto você está ali, você tem que cumprir. Enquanto eles não entenderem esse mistério aí. Deu para entender? São dogmas. A Bíblia não trata sobre isso. Eu estou falando de um detalhe entre dezenas e centenas.
Daqui a pouco vai falar aqui com o pastor Isaías e tá até registrado, mas depois o povo tem mania de entender errado o que eu falo. Se falar que eu falei diferente, eu vou dizer que é mentira. Então tá, então dogmas é criar aquilo que não é da lei, mas coloca sobre a lei. Então tá, para eu ser crente e entrar no céu, se tirar todos os dogmas que nós temos na Assembleia de Deus, a gente consegue alcançar a salvação em Jesus, sim ou não? Sim. Precisa desses dogmas? Não. Porque outras igrejas não têm e também vão ser salvos. Vai depender do coração de cada um, obviamente. Sim ou não? Agora, isso para nós ficou como uma tradição. Enquanto eu não conseguir tirar isso, nós vamos ter que carregar isso. Eu falo. Isso não salva. Aliás, em muitos lugares promove até a perda da salvação, que a pessoa se irrita. Ou também se orgulha, né? Eu tenho alguns que se orgulham. Se orgulha, eu conheço pessoas que... Se orgulham. Aqui nós. Mas acontece o seguinte, mas é um jugo? É. Agora, eu quero aqui também, para eu não ser injusto, a gente tem que ser temperado. Eu quero ser justo no sentido de que, na época que se instituiu isso, aqui no Brasil, tinha essas salas de reuniões teológicas para estudar e aprender a Bíblia? Não. Na época que se instituiu isso aqui no Brasil, o costume era diferente de hoje. O catolicismo era muito mais forte. Muitos pastores apanharam de padres. Muitas igrejas foram fechadas pelos padres aqui no Brasil. A perseguição aos crentes era ferrenha. Então eles tomaram por base enfrentar, vamos ser diferente. A mulher vai usar a blusa aqui e a saia ali e vão fazer diferente. Eles acharam por bem naquele tempo. E naquele tempo foi maravilhoso. Por que foi maravilhoso? Porque sobreviveu. Chegou até hoje, alcançou 100 anos. É porque foi bom. Você concorda? Porque se tivesse sido ruim, tinha morrido lá. Não é verdade? Então sobreviveu para aquele tempo. Mas os tempos vêm mudando. Então se vem mudando, o peso tem que ser menos. Então as coisas, daqui a pouco a gente que é pastor, eu que sou pastor e vocês, nós não conseguiremos mais segurar certas coisas, porque não temos base na Bíblia para tal. Nós temos tradição. Nós temos dogmas. E aí quando vai fazer a seleção do que vale mais e do que vale menos, a lei fica, o mandamento fica, o juízo fica, o estatuto fica e o dogma vai embora. Cara. Entendeu? E em muitos lugares já caiu. Em alguns lugares ainda resiste. E eu acho até bom, se faz bem para a igreja, se é daquele jeito que aprendeu e está tudo em paz. O que não pode, eu que guardo os dogmas, ficar acusando quem não guarda. E quem não guarda, ficar acusando eu que guardo. Deu para entender? Mas aí tá bom, também é difícil conciliar isso. A cabeça nossa é essa. Não vai ter harmonia de jeito. Um exemplo muito claro. Aqui em Santa Bárbara do Oeste, as irmãs usam saias e não faltam cabelo. Um exemplo entre os demais. Aí vão lá, uma capital de São Paulo, por exemplo, aí vão encontrar na mesma igreja nossa, Assembleia de Deus, mesma convenção, irmãs adorando a Deus, com calça, cabelo cortado e todas pintadas. Como conciliar isso? Então nós vamos olhar para elas e dizer, ei, são muito vaidosas, isso é Jezabel, a rebeldia nossa é essa, rebelde, está fora da presença de Deus, aquela coisa. Mas se elas vão olhar para nós, vão dizer, mas que povinho antiquado, ainda estão com essa cabeça ainda de carregar esse estilo de vida, de que peso que estão carregando. Eles estão lá sendo cheios do Espírito e nós também, porque o Espírito lá é o mesmo aqui. E aí como é que faz? O de lá vai falar, não lê a Bíblia, porque por isso que está desse Aí vira um conflito na cabeça. E o que tem de gente confusa com isso? Então, o que eu entendo? É o Espírito que vai esclarecer isso. É o tempo que vai esclarecer isso. Né? Há muitos pastores que dizem, eu não abro mão disso, porque ele aprendeu assim. Aí eu tenho que respeitar, porque se 50 anos ele aprendeu assim, hoje é difícil também abrir mão de 50 anos. Tem que ter bastante humildade. Alguém que excluiu da igreja outra pessoa, porque comprou um rádio, na época saiu o rádio, foi possível isso? Aconteceu isso no Brasil? Meus pais são batizados depois que venderam o rádio. Rádio. Tá. É possível que pastores que estão vivos hoje que fizeram isso, hoje tenham televisão ou internet dentro de casa. Qual que é mais perigoso? Televisão, internet ou rádio? A televisão e a internet. A internet você se comunica em tempo real com a pessoa. Muitos casamentos estão sendo desfeitos por conta da internet. Televisão você não consegue fazer isso, rádio também não. Você entende? Então hoje o perigo está muito maior. Então o que é que eles não entenderam?
que tinha que ensinar para o povo a doutrina do seletor. Vamos ouvir, gente, aquilo que edifica, aquilo que é conveniente. O que não for, vai lá e desliga. Quando vem a televisão, deveria ensinar. Tem muita coisa boa lá. Programa, jornalismo. Quando apareceu o que não presta, vai lá e desliga. Conscientizar o povo. Aí você fala, não compra. Não pode ter por curiosidade ou por birra, o povo vai. Tá? A internet é a mesma coisa. Então não se segura mais. Mas como é que fica a cabeça desse pastor que excluiu alguém por conta de rádio e hoje ele tem internet ou televisão em casa? Ele vai dizer, naquele tempo eu estava sem entender. Então ainda bem que ele entendeu hoje, graças a Deus. E aí quando ele vai ensinar hoje, já dificulta o ouvinte, você vai pensar, mas e amanhã? Será que ele não vai mudar de opinião com o que ele está falando hoje? Esse é o problema. Né? Porque alguém vai dizer, mas a Bíblia mudou? Não mudou, gente. São esses dogmas. O problema dos dogmas é isso aí. Esses dogmas que nós colocamos junto da religião. É isso que atrapalha a religião, porque a religião ela é salva. Ela é maravilhosa. É pura como é a regra. Pessoas vão à igreja, ouvir o evangelho, não dogmas, evangelho. Da graça, que não tem dogma, foi dada por Jesus, que veio tirar inclusive os dogmas, que me liberta do pecado, que é a transgressão da lei. Você percebe como é que fecha tudo? É só a gente ter olhos para isso. Mas não dá para a gente ficar também questionando o A ou B. A gente precisa respeitar e esperar o tempo de Deus. Quem entendeu, diga amém. Amém. Se você acha que está difícil, deve glorificar Deus, que já esteve pior. Eu participei de uma igreja, eu era pequeno, que no dia de ceia, o obreiro ficava na porta. Não tem nada aqui para comparar, mas ele ficava na porta com uma régua. Dá risada? Régua. As irmãs chegavam, com licença. Aí media o cabelo da irmã. Tá faltando 2 centímetros ali. Aqui. Ele media. 18. Aí vai na frente da irmã. A irmã estava com 20 centímetros, agora colocou 2 centímetros. Gente, você já pensou no absurdo desse? Já pensou se você fala? Nós pegamos uma igreja que tinha a irmã, que tinha 2 irmãs que ficavam na porta. Olha aí. E era que a gente passava, nós comemos muitos anos. Olha aí. Que as irmãs passavam e se você tivesse de blusa, ela enfiava a mão debaixo da sua blusa para ver se você estava de combinação. Se você não tivesse de combinação, você já passava direto para a secretaria, porque ali você ficava sem Santa Ceia. Pensei que eles iam dar uma combinação lá, não dava não. Porque quando é assim tinha que doar, né? Combinação o que é? Ia haver uma combinação sim. Da atenção e a exclusão. Combinação é aquele negócio do carro por baixo? Como chama aqui? Vestir por baixo. Tinha outro nome? Saiote pra baixo. É aqui mesmo pra cima. Eu falo que um dia minha mãe costurava, minha mãe descobriu a tal da combinete, porque não tinha 2 alças, né? Era pregado no sutiã, então não aparecia 2 alças. Aí nós moças, né? Nós amamos, né? Mas aí as irmãs foram as 2 alças. O dia que as irmãs descobriram que não tinha as 2 alças, tá brincando, nós fomos disciplinados. E as irmãs começaram a falar, pastor, não vejo 2 alças na blusa das irmãs. As moças estão rebeliosas mesmo. Você veja que tamanho absurdo. Nós congregamos. Veja que dificuldade. Você está achando muito, tem que dar glória a Deus, meu filho. Nosso tempo está maravilhoso. Porque nada foi pior. Já foi desse tempo. Agora, serviu para aquela época? Foi bom, nós resistimos, estamos aqui, graças a Deus. Mas eu tinha muita revoltada. Tinha e tem. Muitos que saíram da igreja e não voltaram até hoje. Por conta desse peso que era demais. O jugo era muito pesado. Bom, eu não quero ir mais além, eu quero que vocês anotem aqui o trabalho para a próxima aula. Eu teria uns 20, 30 textos ainda para falar, mas nós vamos deixar aí para um outro momento. Eu só quero deixar claro na cabeça de vocês, se vocês entenderam essa questão graça e lei, que não é controverso, que a graça é lei. Deu para entender isso aí? Ficou claro? Agora, não dá também para em um dia, em uma aula, a gente absorver tudo isso, são muitas informações. Tá? Eu espero que essa gravação tenha ficado boa, nós vamos editar para 2, 3 dias colocar no site. Aliás, aquele site lá, uma complicação, porque o povo não estava conseguindo fazer as inscrições, achando difícil, então eu tive que mandar fazer um outro site. Anota aí. Investir um dinheirão lá grande, agora está mais fácil. O site que você vai entrar para assistir essa aula,
Eu espero que tenha ficado bom. Ó, é www.citeriu.com. Não tem BR. É sem BR. SE? SE. Ó, lembra disso aqui que eu vou falar? Isso aqui é uma sigla desse nome que eu vou dizer. Olha aqui, ó, diga comigo: Seminário Interdenominacional Teológico Pastor Isaías Lima. Tá? Esse é o sim. Citeriu.com. Quando você entrar, vai ver a foto, vai ver um monte de coisa, vai ter lá área do aluno. Você não vai ter que fazer cadastro nenhum. Está bem mais prático agora. Eu vou te passar a senha e você vai entrar com essa senha lá. Vai ficar lá uns 15 dias. Ó, a primeira senha: cadastro do aluno, anote aí. Hebraico. Se não der em maiúsculo, você coloca minúsculo, mas vai tentando, que é isso. 2014. Tá? Hebraico. Essa é a senha. Para entrar na área do aluno. A palavra hebraico e o número 2014. Aí quando você entrar na área do aluno, vai abrir uma outra área. E lá vai estar um monte de curso. Oratória, parábolas, bacharel, básico. Aí vai estar bacharel em teologia presencial. Esse curso é presencial? Sim. Então você vai clicar. Bacharel em teologia presencial. Quando você clicar, vai pedir outra senha. Segunda senha. Coloca aí hebraico de novo. Hebraico. Não precisa fazer inscrição nenhuma, não mandar nada para liberar nada. Se você entrou com essa senha, tá bem. Hebraico 5492. Ô, gente, me bateu uma dúvida aqui agora, hein? Eu estou achando que é 5432, não é 92, mas anote aí, não for um é outro. Tenho quase certeza que é esse aqui, não é 92 não. É esse aqui. Mas anote os dois, se não der, não dá com outro. Tá? Entenderam? Sim ou não? Olha aqui, ó. Você entrou na página principal, vai estar a área do aluno. Você coloca o quê? Aí te abre a área de cursos. Qual é o curso que você faz? Aí você clica lá, vai pedir uma senha. Ou é 5492 ou 5432. Quase certeza que é 5432. Você vai clicar, aí vai abrir a página, vai ter vários vídeos. Inclusive esse, que se ficar bom, eu espero. Tá? Se não ficar bom também, eu vou colocar do meu jeito. Tá? Para você ver que está lá. E lá também tem vários arquivos de Word, que eu vou colocar alguns artigos sobre lei, sobre o que nós falamos aqui. Você pode só clicar e abaixa. Clique e abaixa, não copia o seu computador direto. Tá bom? Ficou bem mais simples o site agora, não tem que estar fazendo inscrição nenhuma. Aí é o seguinte, essa senha depois ela muda. Estou dando para vocês esse mês que vem eu trago outra senha. Tá? Então pode baixar mesmo a aula pode baixar ela? O áudio você não consegue baixar não. Você consegue baixar o arquivo que tiver lá escrito, que eu vou colocar. Vou colocar alguns artigos sobre o que eu falei, que eu pesquiso, aqueles que eu acho interessante, eu vou colocar lá, você pode baixar e fazer um arquivo lá no seu computador, se quiser imprimir para você estudar. Tá? Você deve, porque às vezes eu não dá tempo de eu falar muita coisa aqui, aí eu quero que vocês ampliem o conhecimento, aí eu coloco lá. Você pode baixar, vai formando um arquivo seu aí. Tá? Porque também não dá para colocar tudo na apostila, você entende? É muita coisa. E como eu quero que vocês vão além, então eu quero ter esse prazer de fazer isso com vocês. Tá? Ó, ficou muito mais prático. Se porventura não conseguiu entrar por alguma razão, aí vai ter que gastar um pouquinho mais, mas resolve. Pode ligar para mim. 38, meu celular direto. 91 31 78 50. Não manda e-mail não, liga, porque às vezes estou na rua, não tem como ver e-mail. E você me ligando, na hora eu já dou a explicação. 38 é um TIM, tá? 38 91 31 78. Tá, anda comigo 24 horas no ar, só quando acaba a bateria não tem jeito. O 38 é o DDD? É o DDD, tá? Então você vai ligar 015 038, não sei como que é que você. Tem gente que liga de 41, quando é TIM, 41 041 38. O operador, eu não sei. Esse telefone aqui, ó. Esse é meu direto, você fala comigo, tá? Bom, eu pedi, quem fez o trabalho que eu pedi na aula passada? Eu não dei conta não, eu estou quase pronto. Tá, mas eu vou dar mais um tempo para fazer. Eu quero saber quem fez. Alguém? Quem fez completo? Aí, presta aí. Na verdade, eu vou querer que você repete para mim aí, para eu poder passar para os que não fizeram fazer. Posso apagar, gente? É a figura de linguagem? Dá uma dó de apagar que escreve, mas tudo bem.
O meu tá aí, pastor. O senhor está aqui? Ah, você entregou, beleza. Ótimo. Excelente. Então, para quem não veio, anote aí, e vai dar mais uns dias para quem fez, para quem não fez, e quem já fez vai ampliar, nós vamos colocar mais coisa lá, tá? Esse de hoje tem que ser individual, pastor? Olha, pode fazer em dois, pode fazer em dupla, mas eu preciso, mesmo que você fez em dupla, eu preciso de uma folha sua e uma do seu esposo, por exemplo, porque são notas, né? Tem que dar nota para os dois, diferente. Pastor, e é para trazer tudo na folha, é para mandar no e-mail? Não, Você vai... traz a folha que eu vou corrigir e vou devolver a folha e ficar só com a nota, tá? Aí você guarda de lembrança do seu trabalho aí, a vida acadêmica, teológica, isso é muito legal. Então, cadê o da Cleonice que me entregou? Está aqui. Pasta preta. Tá aqui. Muito bem. Isso é chique. Então, quem não fez, repete, vai anotar para fazer. Eu pedi para pesquisar. Calva Roma já fez, né? Você pediu para pesquisar Isso. esses dois aí só. E as Ok. palavras. Precisa As palavras. Ó. chavar. Isso. Depois eu coloco ela, vou colocar aqui primeiro. Alegoria. O que é alegoria? Paralelismo reais. Eu não vou trabalhar isso. Eu vou seguir a ordem que está aqui, tá? Para ficar mais fácil para mim. Metáfora. Metáfora. Parábolas e símbolos. Parábola. Parabola e tira-trave. O próximo era Aí não vai ter símbolo. jogo, gente. O próximo era símbolo, só que a minha filha não pôs aí não. Símile. Símbolos. A luz da Bíblia. Aí o símbolo meu aí ficou por último. Hipérbole. Hipérbole. O que mais? Antropomorfismo. Palavrão, hein? Antropomorfismo. Metonímia. Tudo isso figura de linguagem. Metonímia. Que nos ajudarão a interpretar o texto. Metonímia. Isso, obrigado. Antropopatismo. Antropopatismo. Só? Só. Paralelismo real. Coloquei paralelismo real? Paralelismo. Paralelismo reais, né? Versículo da Bíblia com Calva Roma. Isso. Aí eu pedi um texto da Bíblia que você encontrasse o Calva Homer. Calva Homer. O que é Calva Homer? A inferência do menor para o maior. Se uma lei vale para o menor, Homer muito mais valerá para o maior. E também Gezerah Shavá. E também do Gezerah Shavá, que são duas expressões similares, é isso? São expressões similares. Similares, Shavá. Só que eu vou avançar aqui agora. Para os que já fizeram, se preparem. Vamos avançar aqui agora. Espera aí. Deixa eu só achar aqui. Alegoria já pedi? Sinédoque, ó, para quem já fez, está aumentando, hein? Vai pesquisar. Sinédoque. O que é uma sinédoque? Sinédoque. Eu pedi simile, não, né? Não. Simile. Tem mais aqui. Coloca aí enquanto eu acho também. Sinédoco, simile. Coloca aí tese. O que é tese? Colocou?
Coloca o que é antítese. E coloca o que é síntese. Quem não fez vai fazer tudo junto, né? Agora faz junto, que agora aumentou. Metonímia, já falei? Prosopopeia, aumentou. Prosopopeia. Não coloquei lá não, né? Não. Essa linguagem é legal. Popeia. Me lembro que eu digo logo quando saí do seminário, prosopopeia. E aí você sai com essas palavras bonitas, com o negócio na cabeça. Aí fui pregar no culto, falei, não, por quê? Falando de prosopopeia, porque prosopopeiamente falando, e tal, eu fico as irmãzinhas ficavam olhando para mim assim, meu Deus, enlouqueceu. Se é de comer, de passar na cabeça, o que é? Geralmente quando você sai do seminário, você sai com muita vontade e esquece que não é bem por aí. Ironia. A Bíblia tem ironia? Ela é irônica ou não? Não, ela é irônica? Não. Mas ela contém ironia? Sim. Muito bem. Hipérbole já coloquei? Já. Alegoria já coloquei? Fábula coloquei? Então, fábula. Na Bíblia tem fábula? Tem um muito interessante, hein? Tem. Muito interessante. Fábula, o que mais? Agora não pode passar da aula que vem, viu? Pastor, você vai procurar o significado, né? E o texto bíblico que tem isso aí na Bíblia, tá? Porque nós vamos trabalhar isso aí na primeira aula, se tudo der certo, no mês que vem. Foi? O que ela falou? Fala, Rosário. Eu não. Foi você sim. Não fui eu. Quem foi? Foi Fernanda? Quem foi, Fernanda? Eu estou completando com o Rogério falou. Fala, Fernanda, quem foi? Agora. É porque eu falei que tinha fala na Bíblia, né? Foi assim, tem os irmãos na cabeça. Ela falou assim, depende da Bíblia. Tá, e para concluir, coloca lá para mim. Cite, escreva as regras de interpretação da hermenêutica. Ela tem várias regras, eu quero que você cite elas, só pelo menos 7. Vou dizer uma delas para ficar mais fácil. Como assim, pastor? Primeira regra da hermenêutica. Primeira regra: a Bíblia explica a Bíblia. Diga comigo: a Bíblia explica a Bíblia. Então, essa é uma regra. Tem mais 6 para frente aí, você descobre lá, tá? Nós vamos. Quem já tem um livro, tem a apostila lá que vai ter isso daí, tá? E vai ter também. Você pode pesquisar também em outras fontes. Tá? O trabalho só esses 14 temos aí. Só, por enquanto esse daqui, mais 2 aqui, ó. São Paulo, ajuda aí. A nossa complicada, essa falação. Aquela também é calma. Tá. Eu na verdade, eu vou entender. Eu trouxe uma prova pra gente fazer aqui hoje. Porque você sabe que os primeiros 6 meses, deixa eu só concluir aqui pra gente fechar. Os primeiros 6 meses, eu disse a vocês que nós caminharíamos de uma forma mais tranquila, tratamos isso no ano passado, houve até uma desinformação em relação a isso, né? E tanto é que eu pedi trabalhos, não exige muito, até os primeiros 6 meses entram as pessoas e deixam entrar, e depois de 6 meses fica mais difícil. Depois dos 6 meses adiante, aí muda. Por quê? Porque a partir de agora, então, não sei se na aula que vem vai dar tempo ou na outra, nós vamos fazer um provão. Alguém se lembra aí que eu falei de um provão? Fazer um provão sobre as 6 primeiras matérias. Mas aí não tem problema, vocês podem trazer o caderno, a Bíblia, anotar, vamos fazer de dupla ou de trio, não sei, tá? Então perguntas que foram ensinadas na sala de aula desde o primeiro momento. Quem já tem um livro, melhor ainda, tem muita coisa lá. Mas tem muita coisa que eu falo aqui que não está no livro. Por que não está no livro? Porque a revelação que vem é algo que desce, é algo que melhora e não dá para colocar tudo no papel. Consegue entender isso, senhor? O papel está a síntese da situação, tá? Então, quem não pediu o livro e quer o livro pode pedir, eu trago na aula que vem, sempre pedindo no mês para trazer. Eu já trouxe aqui de alguns que pediram, alguns já fizeram pedido. Quem necessitar dele na aula que vem, tem que me pedir hoje para que dê tempo. É Calva, é CHO mesmo, mas é Calva Homer. Essas 3 letras finais? Isso aqui é M-E-R. M-E. Porque atropelou aqui. M-E.
R aqui, tá? Só tem que ter uma interpretação, hein, pastor Paulo? Tá faltando, hein? Para Deus te interpretar aí, entendeu? Calva Homer, tá? Calva Homer, ok?